Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guiados. Creio que Deus tem muito para falar aos nossos corações e espero que você possa receber a palavra e deixar com que o Espírito Santo faça com que ela cresça no seu coração. Bom, a gente está falando sobre fé e um versículo que eu quero deixar aqui, né? Um capítulo e 2 versículos, na verdade, é Hebreus 10, 22 e 23, que diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que Hebreus está dizendo. Cheguemos-nos, né? Ou seja, não é Deus que se aproxima de nós, mas é nós que temos que nos aproximar de Deus. E não com o coração cheio de dúvida, mas com o coração sincero e verdadeiro. Então ele diz: cheguemos-nos com verdadeiro coração diante de Deus, com inteira certeza de fé, com a fé com o coração voltado para Deus, ou seja, no nosso coração não pode haver dúvida. A fé não coexiste junto com a dúvida. Então ele diz: vamos chegar a Deus com o coração voltado para Ele, cheio de fé. E aí ele diz: tendo, né, os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ou seja, nós somos purificados, nós somos lavados mediante Jesus, mediante o seu sangue na cruz. Então, quando nos aproximamos de Deus, isso significa que já passamos por Jesus, que já o aceitamos como suficiente Salvador na nossa vida. Então ele está dizendo: quando você aceita Jesus, você começa a ser transformado de dentro para fora, de modo, né, que o seu corpo começa a ser glorificado para Deus. Tudo que você faz, suas ações, sua mente, seu coração é voltado para o Senhor. Então, uma vez que você tem o coração purificado, uma vez que você tem uma mente purificada, um corpo totalmente restaurado por Deus, você então chega a Deus, você chega a Jesus, né? O aqui tá falando, olha, a fé, ela é esse firme fundamento do qual nós tenhamos a nossa esperança pela palavra, ou seja, pela palavra de Deus. Ele nos fortalece e nos conduz mediante a vontade de Deus. Então, cheguemos-nos com verdadeiro coração, sem dúvida, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados de toda má consciência e o nosso corpo restaurado pelo Senhor. E aí ele diz: retenha firme, né? Mantenha firme, mantenha constante, permaneça constante a sua fé no Senhor e a confissão dela. Ou seja, não é só você crer, não é só você acreditar que tem fé, mas de fato você confessar essa fé e essa esperança que você recebeu e tem recebido dia a dia. Então ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A Bíblia, em vários pontos, diz, né, que Deus, ele é justo, ele é fiel, é verdadeiro. Deus não é homem para mentir, mas ele é Deus. Então ele diz, né, que nós possamos reter firme, manter firme essa confissão, essa esperança e entender que Deus é fiel, só Ele é fiel. E aquilo que Ele pede, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele derrama sobre nós, se nós acessamos pela fé, irá se cumprir, né? Ele é fiel e Ele promete, aquilo que Ele promete se cumpre. Então, olha isso, ele está dizendo: se achegue ao Senhor com um verdadeiro coração, se achegue ao Senhor com uma certeza da sua fé, mantendo a sua esperança nele, mantendo o seu corpo purificado nele. Lembra que Gálatas 5 fala sobre a purificação do corpo, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Quando estamos caminhando no Espírito, significa que estamos sendo renovados de dentro para fora, de modo que as obras são relacionadas a Jesus, né? Então ele está dizendo: mantenha o seu corpo purificado, mantenha a sua mente fundamentada na palavra, de modo que você possa se achegar a Deus, mas se achegue com o coração sincero, com o coração verdadeiro, em nome de Jesus. Vamos passar para o próximo versículo, para a gente fechar esse vídeo de hoje. O próximo versículo é Romanos 5:2, que diz: pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. A fé é algo que nos permite acessar os lugares que Deus tem para nós. Então, ele diz: pela qual também temos entrada pela fé, ou seja,
A fé é o que nos permite acessar a presença de Deus. A fé é o que nos permite permanecer na presença de Deus. A fé é o que nos vai permitir sermos todos os dias modificados mediante a graça de Deus. Então ele diz, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, ou seja, não é algo que nós façamos para merecer, mas é o que Jesus fez por nós na cruz. Nós recebemos mediante a sua graça. Graça é um favor merecido. Então nós recebemos tudo aquilo que Jesus tem para nós. E aí ele diz, então por meio da fé você pode acessar esse lugar, da qual você está firme, fundamentado, firmado na palavra. Então ele diz, na qual estamos firmes, ou seja, o desejo de Deus é que eu e você estejamos firmados na palavra, fundamentados na palavra, para que possamos realmente viver essa fé, para que possamos realmente acessar todas as coisas, todas as promessas, tudo, né, por meio da fé. E aí ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, a nossa esperança está em Deus. E enquanto nós vamos nos aproximando para que possamos vê-lo face a face, nós vamos sendo moldados, transformados de dentro para fora. Então medite nesses versículos, ative a notificação, curta, compartilhe, só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante. E assim como o verso diz, o verso anterior também mencionou que de fato essa graça, que de fato esse favor de Deus possa nos fazer permanecer na palavra. Nós falamos, né, que a fé é a única que pode nos fazer vencer, a fé é a única que pode nos fazer permanecer e obedecer à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você.